Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 189. Como de costume, se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live hoje, quarta-feira, aqui no nosso horário das 7 horas da manhã. E vamos falar hoje, entrando rapidamente aqui já no tema, as nossas lives têm sido lives mais curtas, mais reflexivas, mas de uma forma que a gente consiga já colocar em prática no nosso dia a dia. Eu quero trazer um tema hoje aqui, que é um tema que gera, de certo modo, muita polaridade, que é um tema que é muito confundido assim no nosso dia a dia devido a um padrão que já existe. E a gente consegue, de uma forma que a gente olha para esse tema. Esse tema que eu quero trazer aqui hoje é o tema do perdão. Não me recordo de ter feito alguma live anteriormente, nessas 180 e poucas que eu já fiz, de ter falado nesse tema. Talvez eu já introduzi ele dentro de alguma live. Hoje eu quero falar especificamente dele. Por quê? Porque existe uma grande confusão que a gente faz nesses tempos, Dificilmente eu fico aqui fazendo algum tipo de postagem com assuntos polêmicos, principalmente nos stories ali, que é onde tu tem ali um momento muito curto, onde não dá para discorrer sobre um assunto, mas uns tempos atrás eu fui ali defender um tema, defender um ideal, defender algo que eu realmente já reflito há muitos e muitos anos e já meditei muito sobre ele, tanto que eu levanto essa bandeira mesmo sendo um tema polêmico, porque eu já meditei de trás para frente, frente para trás em relação a esse tema até chegar numa determinada conclusão. E sempre que eu debato de uma forma respeitosa com alguém, a gente sempre chega à mesma conclusão, que levantar essa bandeira que eu levanto é um ato mais correto, Mas ali, a gente sabe que aqui no mundo das redes sociais sempre existe ali, aquela coisa aquela coisa afetiva, da antipatia, da simpatia. Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu já quero sair ofendendo, eu já fico de mal, ou aquela coisa do, eu vou te seguir ou vou parar de seguir, como se eu estivesse te dando um prêmio, Se eu te sigo, eu tô te dando um prêmio, se eu deixo de seguir, eu tô te dando um castigo, que é uma grande idiotice no fim das contas, Mas enfim, não é só abrir um parênteses aqui para a gente entender que quando a gente vai falar de um determinado tema, nesse sentido assim, que gera um pouco mais de polêmica, a gente precisa ter um pouco de calma para poder olhar para aquilo que está querendo ser passado como uma forma de que a gente consiga colocar em prática e perceber, olha, se eu colocar isso aqui em prática na minha vida, exatamente da forma que está sendo proposto, quais são os resultados que eu posso colher disso, Para que a gente não fique somente nessa questão mais filosófica, A gente olhe realmente para os temas que são propostos aqui e a gente pensa, poxa, se eu passar a fazer isso, se eu começar a ter esse padrão de pensamento e esse tipo de comportamento na minha vida, será que isso vai me gerar um resultado melhor? Aí eu preciso avaliar quais são as minhas intenções em relação a esse tema, E esse tema que eu quero falar aqui hoje é o tema do perdão, O que é a confusão que é feita em relação a esse tema, Existe uma virtude, uma determinada virtude, que foi muito discorrida na época da filosofia e hoje é muito trazido para alguns temas, Que é a virtude da prudência. É uma das virtudes cardeais que a gente chama, O que significa essa virtude da prudência? A virtude da prudência é tu ser uma pessoa prudente ao começar a planejar os teus objetivos, a ter uma determinada cautela em relação aos atos que tu vai realizar, para poder, de certa forma, medir um pouquinho qual é o possível resultado que existe daquilo ali, Então imagina, uma pessoa ela vai fazer um empreendimento, vamos supor que a pessoa vai abrir uma pastelaria, e aí ela vai lá, o que é ter prudência nesse caso? Ela vai avaliar o valor que ela vai investir em relação àquilo ali e o retorno que ela pode obter. Então ela vai lá, vai fazer todos os estudos, de repente vai pedir uma consultoria, uma assessoria do Sebrae para poder lá ver a viabilidade que existe daquele negócio. De repente ela vai fazer antes uma pesquisa de mercado ali para ver quantas outras pastelarias tem naquela volta ali. Isso de determinada forma é a virtude da prudência, Quando eu estou olhando para o meu futuro, quando eu estou olhando para os planos que eu estou fazendo e eu quero pelo menos dar ali uma observada nos riscos que eu corro. É assim quando a gente vai abrir um empreendimento, é assim também, por exemplo, quando a gente vai se relacionar com alguém, Imagina, você viu uma pessoa, conheceu no primeiro dia, nem sabe, nada da história dela, e aí eu já vou aqui sair confiando toda a minha vida para essa pessoa, já vou me entregar, já vou mudar de cidade, já vou me relacionar com aquela pessoa.
Isso é a falta da prudência, né? Então isso é uma coisa é a gente ter prudência, a gente não ser um bobo alegre, né? Que fica ali se jogando, confiando de uma maneira desordenada em todo mundo, né? Então é a mesma coisa que eu pensava, eu vou sair numa zona de risco aqui, onde eu sei que tem assaltos, eu vou sair contando dinheiro, né? Contando um monte de nota de 50 e de 100 aqui, onde eu sei que pode ter uma zona arriscada que tem assalto. Isso é não ter prudência, tá? Então é importante a gente entender primeiro o que é essa virtude, para não confundi-la com a questão do perdão. Quando a gente fala do assunto do perdão, a gente pressupõe o quê? Né? A gente pressupõe que algo já ocorreu. A gente não fala sobre perdão em relação a algo que ainda não aconteceu. Então esse é um olhar que a gente precisa ter uma abertura para a gente não fazer essa confusão. Quando a gente está falando do assunto do perdão, quando a gente necessita perdoar ou não perdoar alguém, a gente já pressupõe que algo já aconteceu. E aí é onde entra essa confusão, porque muitas vezes as pessoas entendem essa palavra, esse tema, como se alguém fraco, como se alguém mole, como se alguém que perdoar é coisa de gente fraca, porque a pessoa foi lá, te ofendeu, te fez algo ruim, então tu não tem que perdoar ela, porque se tu não perdoar, de certa forma, na cabeça das pessoas, eu estou dando um castigo para aquela pessoa que me fez algum mal, né? Então perdoar às vezes é confundido até com uma falta de caráter, com uma falta de força, né? Então se a pessoa me feriu, se ela me roubou, se ela me traiu, muitas vezes eu quero devolver para ela, eu tenho desejo de vingança, eu tenho desejo de que aquela pessoa se ferre. É aí que existe a grande confusão, que é completamente diferente de prudência. Entenda que prudência é uma virtude da qual a gente está olhando para o futuro, para algo que ainda não aconteceu. Então é óbvio que tu vai evitar ao máximo de ser uma pessoa tola, uma pessoa bobinha ali, que as pessoas vão acabar se aproveitando. Isso é uma coisa. O perdão está relacionado a algo que já aconteceu. E aí é onde a gente precisa aprofundar e entender que o sujeito que não consegue perdoar um mal que foi feito a ele é um sujeito que ele ainda está paralisado numa visão muito materialista, mas muito materialista mesmo. É um sujeito que tudo que ele pensa na vida dele é assim, o acúmulo da matéria e o acúmulo do poder. Esse é o tipo de sujeito que não consegue perdoar, porque ele está olhando para a vida dele somente com um acúmulo de matéria e com um acúmulo de poder. Então ele fica ali com aquele medo, não, alguém vai fazer algo para mim, então eu tenho que eu não posso perdoar essa pessoa, porque senão ela vai acabar se aproveitando de mim, né? E óbvio que se a gente for olhar para a nossa vida além somente dessa questão aqui material, dessa questão daquilo que a gente está vivendo aqui, daqueles danos que podem nos ser causados aqui nessa vida física, se a gente francamente falar, se a gente francamente olhar para a vida realmente de um modo mais aberto, de um modo de repente mais transcendental, a gente facilmente consegue entender que o perdão ele é algo que precisa ser dado sempre. Por quê? Porque se a gente fica ali remoendo aquilo que já aconteceu, querendo punir aquela outra pessoa que fez um mal pra gente, tudo que a gente deseja é a vingança, a gente fica no fim das contas se relacionando uma vida inteira com uma memória de algo que já passou. E a gente esquece de uma grande graça que nos é dado todo santo dia de estarmos vivos. A gente esquece de olhar para o nosso presente, olhar para a nossa vida como ela é aqui nesse dia de hoje, com todas as oportunidades e todas as possibilidades que a gente tem de fazer coisas grandes, de fazer coisas boas, por ficar se apequenando, por ficar se diminuindo em relação a algo que já aconteceu, porque ficar remoendo uma memória de alguém que nos fez mal. Então, nós, os seres humanos, o homem, a mulher, a gente precisa de um certo modo para conseguir seguir a nossa vida sem ficar desperdiçando tempo com essas coisas que já passaram. A gente precisa se colocar de um determinado, independente da tua fé, independente se tu tem religião, a gente precisa de certo modo se colocar num lugar, né, meio cosmológico, que no fim das contas, né, a gente pode chamar espiritualmente no coração de Deus, de conseguir enxergar que todo santo dia existe uma gratuidade, né, que vem para nós, uma gratuidade divina que nos mantém vivos, sem a gente fazer nada por merecer por isso.
E o que a gente faz muitas vezes com essa vida que nos é dada de graça todos os dias para que a gente fica viva, para que a gente viva, a gente ofende todo santo dia, desperdiçando essa vida pelas mãos. A gente ofende todo santo dia, a gente acaba traindo de certa forma todo santo dia aquele que nos dá a própria vida, desperdiçando com fofocas, com picuinhas, com maledicências, com preguiça, com soberba, com vaidades idiotas. E aí olha que maluco que é, né? Aí a gente, né, que recebe isso de graça e está ofendendo de certa forma todo santo dia alguém que nos dá isso de graça, não vivendo uma vida nos melhores termos, a gente quer ter esse olhar, essa graça todo santo dia, né? Eu pelo menos quero poder amanhã acordar de novo e levantar e ter a graça de estar vivo. Eu acredito que tu que está me assistindo também é que queira, né? Então, de certa forma, a gente não, muitas vezes no nosso dia a dia, desperdiça essa vida pelos dedos, fazendo coisas, às vezes coisas erradas ou não fazendo aquilo que é certo, e no outro dia a gente quer, de certa forma, entre muitas aspas, ser perdoado e poder ter a oportunidade de estar vivo de novo, né? Só que olha que maluco, aquela outra pessoa que nos ofendeu, que nos fez algum mal, que feriu, de repente, aquela nossa honra que a gente tanto quer preservar, a gente não consegue perdoar, né? Aí a gente não perdoa. Então olha que maluco que é, né? Essa graça da qual eu falo, que é a possibilidade metafísica da nossa existência, né? A gente não faz nada para merecer. A gente não faz absolutamente nada para merecer estar aqui. Não existe uma equivalência, né? Eu faço algo, então mereço estar vivo. E isso é dado de graça para nós todos os dias. É diferente, né? Por exemplo, quando eu tenho uma empresa, eu vou ter ali um funcionário, né? Ali existe uma equivalência, né? O funcionário, né? Ou eu sou o funcionário de uma empresa. Eu trabalho, logo eu tenho um recebimento de um salário. Existe ali uma equivalência. Eu faço algo por merecer, né? Então ali existe uma equivalência. Eu trabalho e esse trabalho me dá o dinheiro para que eu supra as minhas necessidades. O trabalho, a empresa precisa de alguém lá prestando serviço e eu preciso do dinheiro no final do mês para poder pagar minhas contas. Existe uma equivalência. Quando a gente está falando dessa graça, não existe equivalência. Isso é dado de graça para nós. E a gente desperdiça e a gente coloca fora. Só que aí a gente fica apegado a essas coisas aqui que nos fizeram, que já passaram, que eu não tenho mais como voltar, e eu não consigo perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu acho que eu não perdoando, eu vou estar ali, né, brincando de certa forma de ser um Deus maldoso que está punindo aquela outra pessoa que já foi. Então, a gente não pode confundir prudência com perdão. Perdão é uma coisa, né? Se eu fosse dar um conselho aqui para vocês, essa coisa de perdoar que falam por aí, quantas vezes você deve perdoar? Você deve perdoar sempre. Eu já iria um pouco mais além, né? Eu acredito que a nossa proposta de estar aqui nas lives todos os dias, quem já me acompanha aqui há tanto tempo sabe que a minha proposta aqui não é fazer live para que você seja uma pessoa lá que, né, consegue obter todos os sucessos do mundo, né, e ser uma pessoa foda, né? Não, aqui o que eu busco aqui todo santo dia fazendo essas lives é o desejo que você tenha um coração tão amplo, mas tão amplo, que essas picuinhas, essas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia que tanto te incomodaram ao longo de tantos anos, não sejam mais questões para você, porque você está olhando para outras coisas, entendeu? Então, se a gente consegue se colocar nessa posição de alguém realmente que está olhando para coisas boas, realmente está olhando em fazer o bem, está olhando em realmente levar esperança para o coração das pessoas, em amar aqueles que estão sob os nossos cuidados, que tempo a gente vai ter desperdiçando com alguém que foi um filho da mãe que cometeu um mal para a gente? Não vai existir tempo para isso. O que foi, já foi. Eu vou tirar um aprendizado e eu vou seguir. E se eu quero ser mais amplo ainda, ter um coração mais amplo ainda, eu vou além. Eu vou rezar para aquela pessoa, para que ela se torne uma pessoa boa. Para que ela não cometa com outros aquele mal que ela cometeu comigo. Então é nisso que eu busco aqui batalhar todos os dias, para que a gente se torne realmente pessoas assim. Então eu vou além, ao invés de dizer assim, você deve perdoar sempre, eu vou falar que não me entendam mal, você não deve perdoar nunca. Sabe por quê? Porque isso sequer vai ser uma questão para você. Você vai caminhar no mundo tendo essa prudência, entendendo que aqui existem pessoas que fazem mal, existem pessoas que de repente vão te trair, existem pessoas que de repente vão fazer algo que você não gostou,
mas que você, sabendo disso, sendo consciente, tendo consciência disso, sendo uma pessoa madura, sendo uma pessoa adulta, sabendo que tem pessoas que às vezes operam e que muitas vezes nós mesmos fomos pessoas que operamos de um modo ruim, isso não vai ser uma questão para mim, né? Então, dessa forma, a gente anula de uma vez por todas essa ideia tosca, né, que as pessoas têm. Ai, Machado, mas se eu perdoar, as pessoas vão se aproveitar de mim. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa, os aproveitadores vão estar em todos os lugares, seja você a pessoa mais esperta do mundo, ou seja você a pessoa mais boca aberta do mundo. Vai existir aproveitadores em todos os lugares. Não é o fato de tu liberar um perdão para alguém que já cometeu um mal, que não tem como tu voltar, como naquele tema polêmico que eu falava lá dos stories, que eu disse, que eu debatia com as pessoas. Olha, a gente está debatendo algo que já aconteceu, né? Então, se já aconteceu, não tem por que eu ficar me apegando a algo que já foi. Eu preciso resolver daqui para frente. Então, ao invés dessa coisa, né, do perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, dá um passo além e não precise nem perdoar ninguém. Faça da sua vida algo realmente que você está olhando para coisas que você precisa construir, para coisas que você precisa edificar no seu dia a dia, que pode ser começar vencendo os seus vícios, os seus hábitos ruins, que pronto, você não vai mais ficar olhando para isso, né? Então, né, que a gente consiga aqui, né, olhar para as coisas que já passaram e entender, poxa, tá bom, já foi, já aconteceu, não tem mais como eu voltar, né? Olha, eu preciso ser franco e fazer pelo menos uma análise, né? Olha, eu ficar remoendo isso aqui, eu ficar me relacionando com essa memória, né? Por mais dolorosa que ela tenha sido, vai resolver minha vida? Né? Vai fazer com que a minha vida ande para frente ou não? É melhor, de repente, eu largar esse controle que eu quero ter, né? De um desejo do mal para o outro, de uma vingança. Olha, de repente, é melhor eu olhar para isso e dizer, tá bom, cara, já foi. Isso fez parte da minha história, preciso integrar isso em mim e agora eu preciso olhar para frente, né? Nesses tempos atrás, às vezes, quando eu abri aquelas caixinhas, uma menina mandou para mim, olha, eu cansei de fazer o bem, cansei de ser uma pessoa generosa. Eu perguntei a idade da pessoa, a pessoa tinha 20 anos. Eu fico pensando, poxa, tu recém está começando a tua vida, meu filho, tu já está cansado de fazer o bem, cansado de ser generosa, tu acha que as pessoas estão te enganando, não sei que resultado tu quer, deve estar fazendo isso há 2 anos e já quer um resultado. Essas maluquices, sabe, que a gente deseja um resultado, assim, né? Deseja que as pessoas ajam na nossa vida do jeito que a gente entende que tem que ser. Isso é um grande desperdício, isso é uma grande falta de tempo, isso é uma energia jogada fora. Então, se for me perguntar quantas vezes eu acho que você deve perdoar, você não deve perdoar nunca. Não porque você não deve perdoar as pessoas, é porque isso não deve ser uma questão para você. O que eu desejo é que o teu coração seja tão amplo, o teu coração seja tão generoso, o teu coração esteja focado em coisas boas realmente, né? Aquilo que eu falo que é a graça, né? Fazendo a união desses dois assuntos, a graça divina de estarmos vivos que nos é dada todo dia. Todo dia chove essa graça para a gente de uma forma gratuita, sem a gente precisar fazer nada. Todo dia nós somos convidados a fazer o bem, todos os dias nós somos convidados a ser uma pessoa mais generosa, todos os dias nós somos convidados a ser uma pessoa mais simpática, mais pontual, mais leal, mais honrada. Todo dia a gente é convidado a ser uma pessoa mais entregue, uma pessoa que tem mais esperança, uma pessoa que é alguém que ama, né? Uma pessoa que acende nos outros a vontade delas viverem. Todo dia a gente é convidado a fazer isso. E aí eu fico perdendo meu tempo com algo que já passou, com uma memória que já foi, porque eu quero castigar aquela pessoa que me fez mal. Então vamos abandonar essa ideia tosca, não vamos confundir o que é essa palavra perdão. Sou a favor sim que a gente lute pela virtude da prudência, que é aquilo que ainda vai acontecer, ou seja, futuro. A gente planeja cuidando dos riscos que a gente tem, sem ser um covarde, né? Sem ficar acovardado, achando que a gente tem grandes coisas a perder, que a gente realmente lute pelos nossos sonhos, trazendo essa virtude da prudência, mas para aquilo que já passou, solta, deixa aí, deixa ir embora, né? Pelo contrário, deseja que aquela pessoa que te fez algum mal se torne uma pessoa realmente boa, que ganhe consciência, que não faça mais esse mal para outras pessoas. E você coleta os aprendizados que você teve disso, para que você também não faça isso na vida das outras pessoas, mas é assim, ó, isso tem que ser
tão superficial para você, ao ponto de que teu coração é tão amplo que tu tá cuidando de outras coisas, que é não trair também, né, aquilo que te é dado de presente. Porque sabe o que acontece se todo dia tu pega a tua vida e tu acaba jogando ela no lixo, jogando ela no ralo, fazendo coisas que não te levam a ser uma pessoa mais do bem, né? Você está fazendo algo muito pior do que aquela pessoa que te traiu, muito pior do que aquela pessoa que te fez um mal. Sabe por quê? Porque daí tu tá fazendo um mal para alguém que tá te dando algo de graça, que é estar vivo, né? Volto a dizer, não existe equivalência. Tu não faz nada por merecer para estar aqui. Isso foi te dado de graça e todos os dias tu ofende aquele que te criou, aquele que te deu a vida. Então isso é muito mais grave do que aquela pessoa que te fez algum mal para ti, que de repente até já cometeu alguns males também na sua vida, né? Então vamos pensar nisso. Vamos fazer com que nós não sejamos aquela pessoa ingrata que joga a nossa vida no lixo e que ofende aquele que nos criou. E, pelo outro lado, a gente perdoa ou nem precisa perdoar, porque isso não é uma questão daquilo que já nos fizeram, daquela memória de repente ruim do que já aconteceu. Para frente é que se anda, a gente olha, para trás a gente só serve para fazer juízo, para tirar aprendizados, para que a gente possa viver uma vida com maior sentido. E é isso que eu desejo para vocês. Talvez seja uma live um pouco mais profunda, um pouco mais complexa. Assista de novo, uma vez, duas vezes. Se gostou, se já fez sentido para ti, manda para mais pessoas. De repente você conhece mais pessoas aí que estejam presas em coisas do passado e não conseguem largar. E aí você vê que aquela pessoa que você ama, de repente, que tu quer o bem, tá ali preso em algo e não consegue ir para frente porque fica olhando porque já aconteceu e não consegue largar, e tu tá vendo que a pessoa tá perdendo a vida dela naquilo ali, não vai ter resultado nenhum ficando ali. Manda para essas outras pessoas também, já começa fazendo isso que a gente falou, né, que é exercendo o bem, né, levando esperança para mais pessoas, levando mais amor, de repente compartilhando essa live, se você acha que isso pode ajudar nessa pessoa que está precisando, e dessa forma a gente vai levando o bem adiante, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 189. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para a nossa live número 190, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.